Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou em 1 Crônicas, capítulo número 12, versículo número 32. Aqui nesse capítulo, Davi começa a declarar quem são os guerreiros, as funções de cada um, para o que cada um foi chamado. Mas em específico eu quero ler esse versículo. 1 Crônicas 12, 32. Diz assim: dos filhos de Isacar, 200 de seus chefes tinham discernimento, ou eram entendidos na ciência dos tempos, para saberem o que Israel deveria fazer, e todos os seus irmãos sobre as suas ordens. Bem, pode se sentar. Esse versículo fala que então a tribo de Isacar, ela tinha um discernimento, ela entendia os tempos, ela conseguia discernir as estações de Deus para que Israel pudesse se movimentar no tempo certo. Ou seja, independente da circunstância que viesse, independente da situação que fosse vir, Israel tinha aqueles que discerniam os tempos e as estações, que nós podemos chamar também dos profetas. Os profetas, eles viviam conectados com Deus 24 horas. Eles só falavam ou abriam a boca quando Deus comunicava algo ao seu espírito. Toda palavra profética, ela tem um tempo. Ela tem um começo, ela tem um meio e ela tem um fim. Antes a palavra que nós recebemos, uma palavra profética, ela começou hoje, mas ela termina daqui a 6 meses. Aleluia. Só que nós precisamos entender como discernir essa palavra que foi liberada. Porque muitas das vezes nós ainda estamos presos em palavras que foram liberadas há muito tempo atrás. E aí às vezes a gente diz: Deus, por que não avança? Por que não rompe? Por que nada muda? Por que nada flui? Porque às vezes nós estamos presos a uma palavra que já terminou o seu tempo de cumprimento. Nós não estamos discernindo aquilo que Deus está falando. Amém? Amém. E hoje você vai discernir aquilo que Deus está falando. 6 meses. Um tempo de transição, um tempo de aceleramento, um tempo de cumprimento daquilo que foi liberado. Perceba, ele deu a história que quando o anjo vai até Nazaré, Deus enviou o anjo, não foi ninguém que atraiu o anjo. Deus, o próprio Deus enviou o anjo. Lá no versículo 36, ele revela que Isabel estava há 6 meses gestante. Mas a partir do momento que a promessa se conectou com quem gerou a promessa, a Bíblia diz que João Batista foi cheio do Espírito dentro do ventre. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus vai trazer o impulso ou aquilo que vai fazer fluir a promessa antes dela vir à luz. Quando nós falamos de gerar, nós estamos falando de algo que está sendo preparado, de algo que está sendo gerado. Então, antes de João Batista nascer, Deus falou assim: não, peraí, não adianta apenas nascer e cumprir o propósito, mas eu preciso liberar algo que vão reconhecer que quem liberou foi eu, o próprio Deus. Sabe aquilo que Deus vai liberar em 6 meses? As pessoas não vão olhar e dizer: nossa, que legal, Deus liberou. Não. Eles vão ver e entender que somente Deus poderia fazer aquilo. Amém? Como foi dito aqui, Deus, eu creio que Deus não é Deus do impossível. Deus é Deus do possível, porque no dicionário de Deus não existe impossível. Tudo para Deus é possível. Amém? Amém. A sua fé traz tudo ser possível, porque Deus habita em você e você habita em Deus. A Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita dentro de mim e dentro de você. Ou seja, nós temos o próprio Deus dentro de nós. Amém. O que nos faz andar em coisas possíveis? Ter um relacionamento com Ele. Então a Bíblia diz que que os filhos de Isacar discerniam, tinham a ciência. Discernir é ter o entendimento, é explicar, é entender os tempos e as estações.
Então, quando nós estamos conectados com Deus, nós sabemos quando nos mover, quando recuar, quando parar e quando não fazer. Quando Deus dá um comando para Abraão e diz: vai lá e sacrifica o filho da promessa, ele obedeceu o comando. Mas sabe, tem muitas vezes nós estamos como Abraão, só que nós não paramos para entender o próximo comando de Deus. Nós ainda estamos sacrificando por obediência o filho da promessa, a bênção que Deus deu. Nós estamos em sacrifícios antigos. Só que na hora que Abraão vai sacrificar, Deus diz: para. Já provi. Eu já mandei a provisão. Ou seja, a palavra era para gerar obediência e dependência a Deus. Quando você é obediente, dependente a Deus, ele gera todo o restante para concluir a palavra de Deus. Olha só, a Bíblia diz que tudo que Deus diz, tudo que Deus falou, não caiu por terra, nem na sua vida. Pode passar tudo, os céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor permanecerá. Então, se Deus deu, se Deus falou, pegue a palavra, agarre a palavra, se firme na palavra, busque discernir e entender aquilo que Deus quer que você faça para que ela se cumpra. Porque toda palavra que Deus te dá, eu falo isso por exemplo próprio, tudo que Deus te dá, todo comando que Deus te dá, ele requer um passo de fé. Tudo que Deus quer colocar nas suas mãos, ele quer ver primeiro se você está sensível e se você tem fé para dar um passo adiante. Você acha que Davi não tinha recebido antes no Espírito dele uma palavra de vai e derruba o gigante? Ou ele apenas olhou assim e falou: gigante ali? Peraí, deixa eu acertar a pedra lá. Não. Algo brotou dentro dele. E o que fez dele derrubar o gigante não foi a pedrinha, mas foi porque ele deu o primeiro passo de fé. Quando você dá o passo de fé, Deus diz: ei, agora estou contigo. Deus não responde perguntas, Deus responde fé. A questão é: você tem tido fé? A sua resposta tem sido de alguém que tem fé? Porque se tem, não se prepare, porque coisas grandes vão vir. Aleluia. Glória a Deus. Então nós precisamos discernir quando Deus está nos dando os comandos. Chega um momento que Deus diz: ei, sai desse lugar e passe para um lugar diferente. Às vezes, as palavras que Deus libera sobre as nossas vidas é totalmente diferente daquilo que nós estamos vivendo. Sabe por quê? Porque enquanto nós estamos olhando aqui, Deus já viu tudo. E aí nós precisamos entender como Deus vê, como Deus fala, começar a ver e ouvir como Deus fala. Jesus diz o quê? Eu fiz o que vi meu Pai fazer, e falei o que ouvi meu Pai falar. Então Jesus estava conectado com o próprio Deus. Ele disse: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, peraí, existe um modelo, existe um princípio, existe um meio. Então eu só vou viver aquilo que Deus tem para a minha vida se de fato eu entender o que Ele está falando e o que Ele está fazendo. O que Deus pensou, o que Deus falou é aquilo que Ele já fez. O que Deus está falando e pensando é aquilo que Deus está fazendo. Ele diz: os meus planos, os meus caminhos, os meus pensamentos, os meus desejos, tudo que é meu, vão além dos seus. A Bíblia diz, 1 Coríntios 10, se não me engano, 2:9, perdão. Que olho não viu, ouvido não ouviu e não chegou ao coração do homem, é aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Ele não o revelou pelo seu Espírito, que esquadrinha todas as coisas, até mesmo o coração do próprio Deus. Cara, e o que isso quer dizer? Que aquilo que você nunca viu, nunca pensou, nunca imaginou, não faz nem noção que existe, está dentro do Espírito Santo. E aí Ele diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu Pai que está em secreto te recompensará publicamente. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que Deus cria ou traz à existência nunca foi para ficar escondido, mas foi para ficar revelado e a glória ser para Ele. Toda a terra glorifica Ele. Os céus e a terra, todos os firmamentos revelam a glória de Deus. Por isso que toda a terra está cheia da glória de Deus. E sabe mais? João 17 vai dizer: Pai, da glória que o Senhor deu para mim. Jesus diz: da glória que o Senhor me deu antes da fundação dos tempos. Dá para mim de novo. Se Jesus está pedindo, é porque em algum momento
ele se afastou dessa glória e disse, não, eu preciso sentir e andar como eles andam para entender o coração deles e revelar ao Pai. E aí eles dizem, Pai, da glória que o Senhor me deu antes da fundação do tempo, dá para mim, João 17, porque eu vou dar a eles, para que eles sejam um só comigo, assim como eu sou um só com o Senhor. Ou seja, sabe o que eu entendi? Que todo filho que carrega a glória de Deus, fecha o versículo que diz, toda a terra está cheia da glória de Deus. Então, se Cristo habita em você, você está revestido por uma glória. E quando você se movimenta como filho de Deus, a terra está sendo cheia da glória de Deus. Glória a Deus. A palavra glória, um dos significados, significa opinião. Então, a glória revela a opinião de Deus a seu respeito. A questão é, o que você tem feito com a opinião de Deus a seu respeito? Aí está o X da questão. Porque o modo que nós nos vemos é diferente do modo que Deus nos vê. Enquanto nós nos vemos, Deus, eu não sei nada, não faço nada, não posso nada, Deus diz, eu já fiz. Vai. Sabe um texto que eu uso para, quando eu ensino sobre autoridade e ousadia, a Bíblia diz que depois de Pentecostes foram todos cheios do Espírito Santo, línguas repartidas como de fogo. Pensa num negócio lindo, maravilhoso. Ninguém entendia ninguém. Era um xarabacalu. Ninguém entendia ninguém. Mas algo sobrenatural estava acontecendo. Não é porque você não entende o que Deus está fazendo no ambiente que Ele não está fazendo algo. Ou seja, deixa eu melhorar. Não é porque você não entendeu o que Deus está fazendo que significa que nada está acontecendo. Porque a Bíblia diz que os outros povos, pararam e olharam. Não, peraí. O que eles estão falando? Na minha própria língua? Mas quem são esses? Galileus? Pescadores? Sem estudos? Sem entender outras línguas? Mas a glória de Deus encheu eles ao ponto de eles serem habilitados para falar em outras línguas. Aí a Bíblia diz o quê? Cara, eles falaram das maravilhas de Deus em nossas próprias línguas. Aí a Bíblia diz que eles creram no que ouviram. Aí depois daquele tempo passa, encontra Pedro e João indo à porta formosa adorar o Senhor. E está lá um homem que era todo santo dia colocado ali. Era o trabalho dele. Dá para contratar ele como porteiro, né? Para entregar o folhetinho. Ô, seja bem-vindo. A Bíblia diz que ele estava todo dia ali. Ele era coxo, não era paralítico, ele era coxo, uma perna maior que a outra. E a Bíblia diz que ele pedia esmola. Só que o destino profético daquele homem não era de pedinte, era de entregador. Caio, como assim? Você vai entender. Aí a Bíblia diz que Pedro e João olham para ele e falam, ei, olha para mim. Eles têm, opa, agora é que vai vir aquele dinheirinho bom. Hoje, ei, levanta e anda. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Só que antes dele falar, a Bíblia diz que Pedro olha dentro dos olhos dele. Porque os olhos são a porta do coração. Então Pedro estava dizendo assim, peraí, deixa eu ver o que está habitando aí dentro. Tem algo melhor. Não tem ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Ou seja, naquele mesmo momento, ele recebeu o zoe, a vida de Deus sobre ele. A Bíblia diz que ele dá um salto. Ele era coxo. Ele dá um salto no mesmo instante. Ele entra no templo adorando. O pastor falou de você voltar e dar o testemunho. A questão é, quando você receber aquilo que Deus liberou sobre a sua vida, qual que vai ser o seu hábito? Ah, Deus fez, glória a Deus. Não, aquele homem foi diferente. Ele deixou de ser pedinte para ser entregador. A Bíblia diz que ele entra no templo e ele começa a adorar. Ou seja, ele falou assim, não, a minha vida antiga eu não quero. Agora o que eu quero é entregar o meu louvor a ele. Glória a Deus. Ou seja, o destino profético daquele homem foi totalmente mudado. Tempos e estações. O tempo de pedinte acabou. Agora é o tempo de entregador. Daquilo que você vai entregar para ele. Daquilo que você vai liberar sobre as pessoas. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Essa era a palavra que o Pai colocou no meu coração. Eu disse que seria breve. Amém? Então entenda os tempos e as estações. Porque se você anda nos tempos e nas estações de Deus, você vai viver coisas grandes. Ande conectado sempre com Deus.
A Bíblia diz em João 14,16, eu quero parar, mas ele manda continuar, vamos lá. Ele diz assim, eu enviarei o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não vê e nem o conhece. Ou seja, o mundo não conhece o Espírito Santo, nem nunca viu, é o que diz a Bíblia. Mas vós os conheceis. Vós quem? Aqueles que receberam Cristo. Ele habita em vós e estará convosco até a fundação dos tempos. Versículo antes, ele diz, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Como que ele voltou? Através do Espírito Santo. Ele diz, olha, o Espírito da verdade vos ensinará todas as coisas. Ele vos fará lembrar todas as coisas. Sabe o que significa a palavra Espírito? Desses dois textos. Um vem da palavra grego, água, que quer dizer alguém que te conduz segurando pelas mãos. E o outro significa professor. Então o Espírito Santo ele apenas não vai te ensinar, mas ele vai te conduzir segurando na sua própria mão. É o que diz a palavra. Olha só a tradução. Viu como vale a pena aprender um pouquinho do grego? Então o Espírito Santo ele está disponível para segurar a sua mão e te conduzir ao destino final, a uma caminhada com Cristo. Pai, mas está difícil, não está fluindo nada, não está avançando nada. Para Jesus eu também não estava não. Mas o Espírito Santo estava comigo. Para os filhos de Deus também não estava. E mais, se você ora pedindo para Deus te levar, eu te dou uma péssima notícia. Ele diz assim, Pai, eu não rogo para que os tire desse mundo, mas que os proteja. Então o intuito de Deus não é te tirar, é te dar força, é te proteger. Porque Ele sabe o potencial que está dentro de você. A única coisa que você precisa fazer é deixar isso daí fluir. Amém? Glória a Deus.